Bom dia a todos. Hoje estava fazendo a oração matinal, me veio como se fosse um pedido, né? Uma conversa que eu sempre faço quando eu sento no altar para conversar com o Mestre Sama, para falar um pouco sobre antepassados. Nós estamos próximos já do dia 2 de novembro, que é o culto de finados. E nesses anos todos de messiânico, lá se vão 36 anos, a gente notou uma coisa. Muitas vezes, é lógico, essa época agora com a pandemia não é muito assim, mas muitas pessoas se afastaram da fé, mas no dia 2 de novembro as igrejas lotam, ou outros locais. Muitas pessoas, às vezes, ao ir nesses cultos, é como se fosse, tipo assim, eu vou lá para não ter problema. Eu vou lá fazer meu donativo e vou para poder ficar em paz para não ter problema. Porque se tem a visão muito errada de que tudo acontece na nossa vida de purificações, a culpa é dos nossos antepassados e ancestrais. Então, eu pesquisei aqui, tem 2 trechos de orientações dos pioneiros. Um reverendo, uma palestra em 87 de perguntas e respostas. E depois um trecho de uma orientação do reverendo Nakahashi também, falando sobre isso. Nesse primeiro trecho é o reverendo Yamamoto, já falecido,
que ele dizia, foi perguntado para ele assim, qual que é a importância do culto aos antepassados para os messiânicos? E disse assim, não só para os messiânicos, mas para todas as pessoas em geral, é muito importante que se compreenda a relação existente entre descendentes e seus antepassados. Para a sua evolução, depende dos cultos das práticas virtuosas de seus descendentes. Os ancestrais esperam que seus descendentes pratiquem boas ações e façam sufrágio da intenção de seus espíritos. Mas, se os descendentes não se esforçarem, muitas vezes eles podem aparecer-lhes em sonhos para transmitir-lhes suas dificuldades, ou então fazem acontecer fatos estranhos para mostrar-lhes que estão sofrendo e comunicar-lhes seus desejos. Como podemos, através de uma atitude concreta, colaborar para a elevação dos nossos antepassados? Resposta. Ao mesmo tempo em que devemos, com todo carinho, registrar os nomes dos nossos antepassados e render-lhes gratidão através da oferta monetária, devemos também evitar esforços na prática da dedicação durante todo o mês, todos os meses, todos os dias, o ano inteiro. Assim como os outros aspectos da prática da fé, a participação nos cultos, a ministração e recebimento de jorei e as orações não devem se restringir apenas aos momentos em que estamos em purificação, passando por algum tipo de dificuldade ou problema. Também o cuidado e o carinho para com nossos antepassados não devem se manifestar apenas ao se aproximar a data do culto em sua homenagem. Os budistas costumam praticar boas ações em prol daqueles que se foram, realizando em seu lugar o que eles desejavam realizar em vida, mas não conseguiram. No cristianismo, é comum no dia de finados as pessoas visitarem os túmulos para render homenagens de gratidão, oferecendo flores e orações. Como messiânicos, além dessas práticas, podemos dedicar na ministração do jorei de forma ainda mais intensa, como preito de gratidão e sinceridade para com eles. Tudo isso somado se reverterá em luz e favorecerá a evolução dos nossos antepassados no mundo espiritual. Algumas pessoas nos procuram aqui, frequentadores, mesmo membros, quando passam por alguma situação, com sonhos com antepassados, e veja, cada orientação que é dada, ela é baseada somente em ensinamento de Meixo Sama. Então a gente procura fazer uma correlação entre a purificação e o que o Meixo Sama orienta. Em muitos casos, realmente tem alguma relação com o antepassado pedindo oração. E eu já orientei várias e várias vezes aqui as pessoas, quando tem essa necessidade de se fazer um culto, eu falo primeiro eu digo assim, a senhora ou o senhor precisa sentir primeiro gratidão. Não pode fazer esse culto por medo, eu vou fazer logo para poder me livrar desse problema. Não, se fizer assim, é igual na época medieval, está comprando indulgências, está comprando o perdão de Deus, no caso aqui, o perdão dos antepassados. Não vai funcionar. Não adianta querer oferecer tudo o que tem para poder salvar antepassados se isso não é sincero. Né? Então eu digo para as pessoas assim, quando sentir o desejo sincero, que vem do fundo da sua alma, isso é o sonen. Aí vamos fazer essa cerimônia. Que se for fazer agora, no seu estado de medo, de raiva, de revolta ou de remorso, não vai ter efeito que nós gostaríamos que acontecesse. Um exemplo, por exemplo, há muito tempo atrás apareceu um jovem aqui, frequentador, e o pai, ele disse assim, poxa, daqui a alguns dias é aniversário de meu pai, se ele tivesse vivo, seria aniversário em vida dele. Eu gostaria de fazer um culto para ele. É possível? Eu falei, claro que pode. Aí eu orientei como fazer. Falei, você pode trazer alguma coisa que seu pai gostasse, porque nós temos um sorejo aqui. Vamos oferecer a ele. Você ia dar algum presente para ele se ele estivesse vivo? Eu gostaria de dar uma camisa para ele, porque ele gostava muito de camisa. Falei, então faça assim, vá numa loja, escolha a camisa que você gostaria de comprar, visualize bem ela, veja o valor e faça uma gratidão no valor daquela camisa que você visualizou. E fizemos a cerimônia no dia. Passou algum tempo e ele apareceu. E nesse dia ele fez todo mundo que estava aqui na nave chorar. Porque ele disse assim, aconteceu uma coisa fora do comum. Eu sonhei com meu pai. E ele estava com a camisa que eu lhe presenteei. Eu falei, porque o seu sentimento foi sincero. Um outro caso aconteceu, eu soube agora, domingo passado, que a gente estava lá em Paulínia. Não sei que ano passado, retrasado,
uma senhora de Arthur Nogueira trouxe no culto de finados um doce, se não me engano, um doce para sua mãe, já falecida, como gratidão para oferecer. E, passado o culto e tudo mais, ela foi embora e um dia ela estava na igreja e falou assim: poxa, será que minha mãe recebeu a minha gratidão? Nisso ela ouviu um chamado e alguém bateu nela. E ela se virou para a pessoa e falou assim: o que você quer, fulana? Não, mas eu não te chamei. Como não? Eu ouvi você me chamar e um toque que você me deu. Não, eu nem toquei em você. Aí ela se tocou que o modo como foi chamado era a mãe que chamava. E o modo que um bateu nela era do jeito que a mãe tocava nela. Então, a hora que ela perguntou: mãe, você recebeu o meu pedido? A mãe se manifestou, vamos dizer assim, e mostrou a ela que recebeu o seu pedido. Quando eu estava na África, em Moçambique, nas primeiras viagens, muitas e muitas vezes as conversas e orientações eram somente uma. Porque tudo lá era antepassado, um grande sofrimento, tem que resgatar, tem que doar tudo, tem que fazer tudo. Eu falei: parem com isso. Meixo Sama ensina que para a salvação dos nossos ancestrais funciona através da nossa prática de virtudes. Quanto mais eu dedicar, quanto mais eu evoluir espiritualmente, mais eu vou conduzi-los para o alto. As pessoas estavam doando casas, terras, carros, todo o dinheiro que tinha em posse dela, para tirá-los do nível de sofrimento, para poder mudar a vida deles. Essa linha de orientação está totalmente errada. Por isso, se as pessoas que me assistem agora querem fazer donativos especiais, né, para se redimir de alguma coisa, com esse sentimento, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Mas se você for fazer um donativo especial com profunda gratidão, aí você pode, esse sentimento vai chegar no plano divino, no plano espiritual, melhor dizendo. É muito triste o que nós vemos, o que eu ouço, o que eu acompanho de casos de pessoas que doaram tudo e continuaram sofrendo. Eu falei: porque você não doou não fez uma doação de consentimento, você fez uma doação para tentar se redimir. Ou para agradar um homem, o orientador no caso. Isso gerou sofrimento. E a família se revolta. Né? Eu conheço casos de uma senhora que foi orientada a doar uma fazenda. E ela doou a fazenda, a parte dela, sem o consentimento do filho, que o marido tinha morrido. E o filho se revoltou e até largou a fé. E a mãe ficou sem a meia fazenda dela. E sabe o que aconteceu? Anos depois, a senhora ficou muito doente e não tinha onde morar. Foi pedir ajuda aonde ela doou e ela foi recusada. Foi morar de favor com a ministra que eu conheci, que atendemos aqui uma vez, pedindo ajuda, e disse assim: eu estou morando com fulana, que fulana não tem onde morar, e contou toda a história. Por isso que é muito perigoso. Estamos vivendo um momento espiritual e material que está muito doido. Né? É hora de mudar de postura, mudar de sentimento, mudar de tudo, rever conceitos. Né? O mundo espiritual não é como anos atrás. Muita coisa já aconteceu. Ao mesmo tempo que existia na época dos pioneiros, vamos colocar 40 anos, 30 anos atrás, 50 anos atrás, o modo como era orientado era muito diferente do que é hoje. Porque naquela época as pessoas não tinham muito material de estudo, não tinham muito ensinamento, mas orientavam por amor à obra divina, por amor às pessoas que estavam na sua frente. Não visavam metas, não visavam números, não visavam nada disso. Não visavam usufruir do sangue sofrido daquelas pessoas. Né? Quantas e quantas pessoas que às vezes aparecem aqui, ou pedem orientação, falam assim: poxa, meu pai morreu, minha mãe morreu, me deixou X. Eu gostaria de fazer um donativo. Eu falei assim: por que você quer oferecer esse donativo? É profunda gratidão ao que eles me deixaram. Eu falei assim: aí sim é um sentimento maravilhoso que você vai fazer. Na verdade, não é nem um culto que a gente faz, né? Acaba virando uma festa. Porque realmente essa é a materialização mais sincera que você pode fazer. Agora, se você fizer pensando assim: eu vou fazer porque eu não quero ter problema. Vou gastar, vou fazer, vou construir. Eu não tenho uma relação muito boa não, mas eu vou fazer só para poder me livrar desse problema, para não ficar sendo cobrado depois. É melhor não fazer, ué. O modo como está sendo feito e orientado, as pessoas não estão se preocupando com o outro lado.
Está vendo o que a mão está mostrando, mas não está vendo o que as costas da mão está querendo dizer. Isso gera muito mais sofrimento. Há muitos anos atrás, eu estava no Jorei Center, Parque São Lucas, bem no comecinho, em 98. Um senhor teve uma grande graça, uma família teve uma grande graça. E apareceram na igreja para conversar comigo e queriam fazer um donativo. Até então eu não sabia nem o que tinha acontecido. Aí me pegou o talão de cheque, colocou para mim e disse assim: "O senhor pode preencher para mim?" Falei, claro. Aí eu perguntei, quanto é o valor? Disse assim, R$ 100.000. Eu falei, opa. Aí eu peguei o talão de cheque, fechei, empurrei de volta para eles e disse assim: "Me desculpe, mas por que o senhor quer oferecer esse valor?" Ele disse assim, eles, os dois, emocionados, em lágrimas, disseram assim: "Isso aqui é nossa mais profunda gratidão a Deus e Meixo Sama pela graça recebida." Falei, então eu faço. Aí preenchi e fizemos o donativo e eu perguntei, vocês querem algum pedido, alguma coisa para poder fazer a mais? Eles disseram assim, não, é só agradecer. Na época, a filha, namorava um rapaz que era viciado em drogas. E elas não conseguiam acabar com esse relacionamento. Por incrível que pareça, depois que fizeram o donativo, passou uma semana, o rapaz chegou para ela e falou assim: "Eu não quero mais saber de você", acabou, sumiu, desapareceu. Né? Então, assim, às vezes, por orientações que são dadas pelo medo, pela opressão, pelo desespero, geram-se maiores, graves problemas nas linhagens ancestrais e as pessoas nem se tocam disso. O orientador, ele não tem essa visão, porque talvez naquele momento ele está preocupado apenas em cumprir uma meta financeira de donativo e esquece que na frente dele tem um ser humano, tem uma família, tem uma linhagem que precisa ser salva e bem orientada. Voltando às perguntas. Agindo assim, nossos antepassados serão grandemente beneficiados, não é? Resposta: claro, mas esse benefício é mútuo, porque ao se elevarem mais e mais, através da nossa postura e ligação direta com eles, nossos antepassados também poderão nos proteger e abençoar da forma mais ampla. Isso acontece quando, por exemplo, somos milagrosamente curados de uma doença grave, ou quando recebemos inesperadamente uma grande soma em dinheiro, ou somos salvos de algum acidente. Por trás disso está a atuação e proteção de nossos antepassados, que se elevaram através dos cultos da prática de boas ações dos descendentes aqui no mundo material. Se nós messiânicos nos empenharmos ao máximo na ministração do Jorei, nossos antepassados muito se alegrarão e trabalharão através de nós, ajudando-nos a cumprir nossa missão dentro da obra divina. Várias e várias pessoas que a gente atendeu, porque eu já atendi ao longo dessa jornada, tiveram vários tipos de problemas. Quando você perde um pai ou uma mãe, quando você perde um filho, quando você perde um marido ou esposa, e você não tinha uma relação muito boa com eles, normalmente você fica pensando assim: e se eu tivesse isso? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse pedido? E se eu tivesse isso? É sempre esse. Só que não tem como você voltar ao tempo, né? Não tem como você retroagir. Mas você pode fazer uma coisa muito melhor. Através da sua prática de virtudes, somando benefícios a outras pessoas, você vai receber também um sentimento de gratidão dessas pessoas através do sonem delas. E você pode direcionar esse sentimento a seu antepassado. A pessoa que você quer, entre aspas, se redimir. Não dá para comprar perdão. Não dá para comprar. E é onde muitas pessoas estão se perdendo com relação a isso. A pessoa vem, quer fazer um donativo gigantesco, é a alegria do responsável. Eita, glória a Deus, né? Em compensação, do outro lado, o antepassado deve olhar assim: meu Deus, mas não era assim para fazer. Não era esse sentimento que eu queria. Então você recebe um grande banquete, mas tem uma redoma de vidro inquebrável aqui, você não consegue pegar. Não consegue pegar. É muito triste isso, mas é uma grande e imensa realidade.
Eu já fiz culto para antepassados com pessoas que não tinham nada de donativo para oferecer. Aí de repente ela achava uma moedinha. Não, é sua riqueza, vamos oferecer. Mas é muito pouco, eu falei, depende do seu ponto de vista. Mude o sentimento. Aí fizemos. Depois a pessoa vinha contar, nossa, aconteceu uma graça, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas pessoas? Mas por quê? Porque realmente o sentimento é o que conta mais. É o que conta. Se você não cumprir a sua missão adequadamente, é um preço que você paga. Porque a maioria das pessoas que ao passarem por essa porta se dedicaram, receberam o Ricário e começaram a servir, foi porque o mundo espiritual, seus antepassados, quiseram isso. Conduziram você para essa missão. Quando você os decepciona, eles também ficam meio no limbo. Quando você não os cultua corretamente, eles também ficam no limbo. É a mesma coisa, como eu falei no começo, das pessoas irem nos cultos de finados só no dia de finados. Né? Só pisa na igreja no dia de finados. Né? Uma comparação meio boba é se você pegar sua mãe ou seu pai e colocar num asilo e visitá-los uma vez por ano, porque você não tem tempo. Ah, mãe, vim te visitar, eu estou sem tempo. E a mãe vai definhando, né? Ou o pai vai definhando. Teve uma pioneira em São Caetano, essa senhora me ajudou muito, Dona Angelina Pelissari. Eu lembro quando ela, uma vez eu trabalhava num banco e fui na sua, eu sonhei que eu estava indo na casa dela, e o marido dela, seu Júlio Pelissari, foi um dos pioneiros da Messiânica em São Caetano, nos anos 60. Eu sonhei que eu tinha que ir na casa deles, que eles queriam, que eu tinha que fazer um culto lá. E eu estava de férias no banco, meu dia de férias, primeira coisa que eu fui, ninguém sabia. Eu peguei o ônibus, fui até São Caetano, toquei a campainha, a Dona Angelina apareceu, estávamos te esperando. Eu falei, tá de sacanagem. E quando eu cheguei lá, ela falou, o Júlio me disse que você vinha. Eu falei, mas Dona Angelina, eu sonhei com ele, Dona Angelina. E naquele dia, ela me deu tanta orientação, me ensinou tanta coisa. Depois, anos depois, quando o Jorei Centro de São Lucas estava aberto, eu fiz um culto de aniversário da igreja e pedi para trazer a Dona Angelina. Eu nunca esqueço que estava chovendo no Padedel. E a Dona Neuza Brandão, na época que ela trouxe, levou na igreja e ela contou os relatos da sua vida missionária. Anos depois, ela estava sozinha, tinha só a irmã, e ela foi colocada numa clínica, né? E ali ela foi definhando. Como é que você pensa assim, poxa, mas ela era uma pioneira. Ela foi definhando, caiu, quebrou o fêmur, começou a dar demência e morreu. Por isso que às vezes nós, quando purificamos, ficamos pensando assim, será que alguém, até o Fábio de Mello fala isso numa palavra dele, será que quando você ficar velho vai ter alguém que vai te levar para te colocar no sol e tirar você do sol? Não é? O nosso sentimento de gratidão perante as coisas que nós temos, perante tudo que nós vivemos, será que ele é verdadeiro? Eu não tenho nada. Meus pais não me deixaram herança, só a herança. Minha mãe está viva. Só a herança moral e os exemplos de vida. Mas se eu recebesse uma herança, se meu pai tivesse bens, posses, um monte de coisa e tal, e eu recebesse uma herança, o que eu faria com ela? Ei, agora eu estou bem pra caramba, agora eu vou me acabar. Vou vender, vou usufruir, um monte de coisa e tal. Você esquece que foi seu pai e sua mãe que labutaram a vida inteira para deixar isso para você? Qual a gratidão que você oferece para eles? Né? Ah, uma vez por ano eu mando rezar uma missa. Uma vez por ano eu mando rezar uma missa, tá bom demais. E às vezes nem vai. Né? Manda rezar e nem vai. Isso é ingratidão. Se meus pais, meu pai, né, tivesse me deixado fazendas, casas, imóveis, um monte de coisa e tal, eu saberia como agradecer. Ah, mas você fala isso porque você não tem. Não. Isso eu aprendi desde cedo na fé messiânica. Por isso eu devo muito aos pioneiros que me ensinaram isso. Esse sentimento de gratidão. Eu sei que são sementes que vão germinar lá na frente. Né? É a mesma coisa, se fosse pensar assim,
Todos esses anos todos que eu fiz donativo de gratidão, os especiais que eu fiz, as renúncias que eu fiz, não teria valido de nada. Mas eu sei que lá na frente, isso vai gerar grandes benefícios. Né? Aí vem o reverendo Nakahashi falando sobre a morte e o arrependimento. Ele fala assim, a morte, uma realidade da qual ninguém escapa, é o ponto final da vida terrena. O que, porém, todo mundo esquece é que, por causa dela, viver bem, sendo útil em cada instante. Aí está o verdadeiro sentido da nossa existência. E para compreendê-lo melhor, devemos olhar bem os mortos, sabendo que a gente nascer e vai morrer sozinho, sem a companhia de ninguém. É a única certeza que temos. Com respeito a esse problema do isolamento determinado pela morte, há fatos curiosos. No Oriente e mesmo no Ocidente, uns 1000 anos atrás, quando morria um rei, alguns soldados e auxiliares suicidavam-se. Outros eram mortos para acompanhar o monarca que não queria ir para o outro plano sozinho. Mais tarde, esse ritual foi substituído por objetos que eram enterrados junto com o morto, como se ele estivesse enfrentando a vida do outro lado da mesma forma que como fazia na Terra, com um grande exército de seguidores. Há pouco tempo foi descoberto no túmulo do primeiro imperador da dinastia Qin, mais ou menos 3.000 anos atrás, na China, uma estátua humana em tamanho natural, acompanhada de 3.000 rostos diferentes de soldados. Quer dizer que o imperador foi enterrado com a tropa inteira. O interessante é que mesmo poderosos deviam morrer sozinhos. Não querendo essa situação, colocavam todos os auxiliares e às vezes até pessoas da família para terem mais segurança. De fato, a realidade do mundo espiritual é um enigma difícil de ser decifrado pelos seres humanos, especialmente para quem vive preso a este mundo material. Torna-se quase impossível a compreensão exata da vida no plano espiritual, e por isso, pensa continuar vivendo lá uma vida semelhante à que levava na Terra. Ainda com respeito ao fundador da dinastia Qin, sabe-se que a vida inteira procurou meios para não morrer. Tomava uma quantidade incalculável de remédios, inclusive mercúrio, que era considerado na época um dos melhores medicamentos. Muita gente fazia o mesmo. Era para eles como se o objetivo principal da vida terrena fosse torná-la imortal. Os egípcios, por exemplo, procuravam uma fórmula medicamentosa para não envelhecer. Essa ideia de não envelhecimento sempre dominou a mente dos povos e continua mais ou menos igual. Sakyamuni falava do sofrimento do nascer, morrer e envelhecer. Micho Sama, contudo, esclarece profundamente o sentido dessas etapas da vida ao explicar, pelos seus ensinamentos, a formação do mundo espiritual, a importância da dedicação e o significado da missão de cada ser humano. Ele nos mostra que não nascemos apenas para sobreviver, mas a fim de contribuir, de alguma forma, para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Com base nessa verdade, um dos pontos fundamentais do nosso aprimoramento reside exatamente na descoberta e na tomada de consciência do motivo pela qual viemos a este mundo. E a que trabalho devemos dedicar-nos, sabendo também que cada um tem uma missão diferente do outro. Por outro lado, sempre estamos nos debatendo com os problemas da sobrevivência, de como ganhar dinheiro, formar família, etc. São esses objetivos colocados em primeiro plano, e muitos vivem só em função deles, esquecendo 100% do lado espiritual. Daí acabam morrendo e voltando ao mundo espiritual sem ter cumprido na Terra a missão a que veio. Tem pessoas que estão se matando para acumular riquezas, bens, acumula, e às vezes vive uma vida miserável, por incrível que pareça. Tem condições, mas vivem como miseráveis, porque não querem gastar, porque tem medo do amanhã, e o dia está passando, os anos estão passando, a pessoa está envelhecendo, e pensando no amanhã, depois a pessoa morre e não vai usufruir nada. Nós conhecemos uma vizinha da igreja nossa lá em São Caetano, uma casa imensa, só que tem uma selva na porta. Uma selva. Para entrar tem que passar pela selva. Essa senhora ela era riquíssima. Ela andava com as roupas tudo velhas, tudo rasgada. E ninguém dava um tostão para aquela senhora. Mas nós sabíamos que ela era muito rica. Ela não gastava nada. Nada. As roupas tudo desbotadas, tudo velha, muita coisa e tal. Não cuidava da casa. Uma bagunça monstruosa. Ela parecia acumuladora. Mas muito rica. Muito rica. Na verdade,
É fundamental que evitemos viver uma situação semelhante, sem nada aprimorar ou nada realizar. Nosso primeiro trabalho, portanto, é descobrir qual a missão que nos foi confiada por Deus e procurar realizar agora. Existem, inclusive, muitos membros que já há muito tempo vêm dedicando, acompanhando os ensinamentos, ministrando e recebendo jorei. Já entendem um pouquinho da vida espiritual, mas não conseguem colocar em prática o que aprenderam. Aí, no momento em que passam para o outro lado, sentem um arrependimento enorme ao perceber todas as oportunidades que tiveram para evoluir e aprimorar o espírito e não aproveitaram, fazendo até coisas erradas, embora soubessem qual seria o certo. A gente tem acompanhado muitas pessoas, vendo-as com muitas chances, com plenas condições de colaborar na salvação do mundo. Não precisam mais se preocupar com a sobrevivência. Têm todo o tempo da vida para dedicar à obra de Deus, mas escapam. Infelizmente se perdem. Então, depois que morrem, tornam-se infelizes. Aquelas, porém, que conseguem, com todo o sacrifício, fazer alguma obra como seu anim quer dizer quem cuida dos outros, continuarão exercendo essa mesma função no plano espiritual. Além disso, nem precisam pedir salvação, já a conseguiram. Viver esse estágio é um privilégio muito grande e uma enorme alegria para o espírito, porque vai para outro nível totalmente diferente, onde exercerá a mesma missão que lhe coube na terra. Optar por essa maneira de viver é, contudo, uma questão pessoal. Não se trata de obrigação, mas de uma escolha cujo valor só será avaliado após a morte, quando a pessoa reconhece as grandes oportunidades não aproveitadas. Nesse instante, sempre vem um arrependimento tardio, sem chance alguma de modificação, porque a justiça de Deus é muito rigorosa, não levando em conta a posição social, a aparência, nem mesmo a ideia da pessoa ser boa ou ruim, ser boa ou ruim. O julgamento de Deus é completamente diferente. Às vezes uma pessoa aparenta não estar bem, não ser boa, mas consegue muitos méritos no mundo espiritual. Quer dizer, quem a julga é Deus, no momento em que ela passa para o outro plano. Aí então é colocada no seu exato lugar. Levando em consideração esses fatos, o ideal seria que cada um já conseguisse, enquanto estiver vivendo nesse mundo, fazer algum tipo de dedicação. Assim, esse trabalho teria continuação no plano espiritual, onde, de fato, todos estão sendo esperados para continuar as mesmas tarefas do lado de Deus. É, portanto, uma postura totalmente diferente da vida. Cada um tem que se esforçar, deixar as coisas mundanas que não têm valor algum no mundo espiritual. Basta vermos que, mesmo tendo grandes fortunas, ao morrer, a pessoa a deixa aqui. Volta sem nada. Não adianta, pois tanto apego. Do mesmo modo, a fama, a notoriedade de alguém aqui não tem valor algum lá. As pessoas, é bem ao contrário. Pessoas simples, até desprezadas nesse mundo, no plano espiritual, usufruem de grandes méritos e são colocadas em alto nível. Com isso, dá para entender quão falsa é a ideia de merecimento enraizada na mente humana. Quando, porém, chegar a era do dia, essa concepção vai mudar. Parece também que, pelos ensinamentos de Meixo Sama, não adianta esforço depois da morte. É preciso começar agora e passar um bom tempo pelo estado de purificação. Além do mais, conforme ele ensinava, existem 108 mundos diferentes para cada um dos quais os seres humanos são enviados, de acordo com seus méritos. Nós, por alguma proteção de Deus, alguma ligação especial com o Criador, conhecemos Meixo Sama e o Jorei. Quer dizer, então, que temos alguma chance de aprimorar o espírito e queimar as máculas. É uma oportunidade sem igual que não se encontra em outras religiões, tanto no Oriente quanto no Ocidente. É claro que em outros credos também se aprende a elevar o espírito, mas através da prática da caridade, de ajuda aos pobres, aos doentes e aos sofredores. Entretanto, com o Jorei, a prática é diferente. Ao se canalizar a luz de Deus, queimam-se as máculas. Em consequência, vem a saúde perfeita, resolve-se a causa do sofrimento, porque são eliminadas a pobreza e os conflitos. Para que todos conheçam essa verdade, cada um de nós deve praticá-la. Não adianta guardá-la só para si. Pendurar o oricare sem fazer nada é o mesmo que não recebê-lo, ou talvez pior, porque destrói a oportunidade concedida por Deus. Isso aqui é profundo, né? Muito profundo isso. Pendurar o oricare sem fazer nada é o mesmo que não recebê-lo, ou pior, porque destrói a oportunidade concedida por Deus. Nesse momento, a gente tem que levar as coisas mais a sério,
procurando dedicar para elevar a alma, deixando um pouco de lado a matéria que tem limites. Devemos procurar adquirir qualificação espiritual, como o Meixo Sama falava. Nesse aspecto, o primeiro estágio é como seu anim, em que devemos procurar cuidar dos outros, ficando mais voltado para o próximo. Observando atentamente, a realidade é bem outra. A maioria das pessoas está querendo ajuda, esperando alguém que cuide delas, que as trate bem. Com essa atitude, não revela qualificação alguma, não tem força para dedicar. O nosso primeiro esforço deve, pois, ser o de devotar alguma preocupação, mesmo que pequena, com o outro. Assim, ao passar para o mundo espiritual, já tem qualificação e consegue continuar lá o mesmo trabalho. É um valor que ninguém tira. Não se trata, todavia, de atributos fáceis de serem adquiridos. Requerem esforço teórico e prático, tais como rezar pelos outros, cuidar deles, orientá-los, passar ensinamentos, dar assistência de maneira correta. É dessa forma que a gente vai adquirindo qualificação espiritual e Deus passa a nos olhar como almas que têm um pouco de valor e até certa força e utilidade para a realização do seu plano. O Meixo Sama fala também nos ensinamentos que quando alguém está já partindo para o plano espiritual, recebendo jorei e ela falece, ela consegue uma grande permissão de partir para um plano muito além, muito acima. Eu lembro quando a minha sogra morreu, Dona Hélia, ela morreu nas minhas mãos. Passou mal de madrugada, descemos, ela morava no sobrado, descemos ela, colocamos na poltrona, e eu ministrando jorei nela e ela buscava o ar, né? Bem longe. Eu lembro que ela puxou o ar uma vez, ministrando jorei. Demorou um tempo, ela puxou o ar a segunda vez, mais fraquinho. O terceiro foi o último suspiro dela. E foi recebendo jorei. É uma cena que não sai da minha cabeça. Mas a fisionomia dela, tranquila, serena, eu sei que ela foi para um plano muito maior. Né? Quantos casos já assim, de pessoas que eu acompanhei, mas eu nunca vi assim, tão na minha frente, no salário de Deus. Quisera, quiçá nós um dia possamos também partir assim, serenamente, né? De uma forma bem tranquila, sem sofrimento. Né? Talvez o período em vida que ela sofreu tanto purificando com saúde, tenha compensado aqueles últimos segundos de vida que ela teve. Uma partida serena, sem dor e em paz. Né? Meixo Sama sempre alertava para a necessidade de colocarmos em prática o nosso aprendizado espiritual. Isso aqui é muito profundo, isso aqui. Nós damos aulas, estudamos ensinamento, damos material de estudo para as pessoas e muitos não colocam em prática. Nós temos que colocar aquilo que nós aprendemos em prática para poder dar vida aos ensinamentos. Não são ensinamentos mortos. Véio. Tanto assim que ao acontecer alguma coisa com alguém, a primeira pergunta dele era: o que você fez? O que ele fez nos últimos anos? Conforme a resposta que lhe davam, avaliava a situação dizendo que se havia ou não perigo. Sempre procurava mostrar que a morte era apenas o desligamento da matéria. A vida continua com a pessoa fazendo mais ou menos o que já realizava na Terra no sentido espiritual. Se aqui orientava os outros, lá estará desempenhando a mesma tarefa. Se foi muito egoísta, querendo somente uma vida agradável, o mesmo ocorrerá no outro plano. É, portanto, uma continuação. A única diferença é que na Terra enfrentamos ao mesmo tempo os problemas da sobrevivência. Então, quando alguém consegue fazer um pouco aqui, é altamente valorizado. Por isso, vale a pena a gente trabalhar e dedicar-se à causa de Deus enquanto viver neste mundo. Sob esse aspecto, há muitos membros que têm muita oportunidade e poderiam realizar um trabalho grandioso até o final da vida. De modo geral, já não têm compromisso algum. Vivem às vezes sozinhos e teriam condições de ficar até o dia inteiro ajudando os outros. Em vez disso, começam a passear e procurar outros afazeres, achando estar aproveitando a vida. Na verdade, a estão desperdiçando. Seria, portanto, muito bom que todos compreendessem do fundo do coração qual o verdadeiro valor das coisas. Não adianta, porém, ninguém forçar. Cada um tem liberdade de escolha. Se, porém, conseguirem entender claramente a realidade espiritual, não haverá, após a morte, motivos para arrependimento por terem perdido a oportunidade de ir para um plano melhor. Então, essa aula, esse estudo, por assim dizer,
é mais uma oportunidade de nós aprimorarmos, avaliarmos o nosso sentimento de gratidão para com a nossa ancestralidade. No dia 2, estaremos fazendo a cerimônia aqui na Arte do Jorei às 11 horas da manhã. Vamos transmitir. E o mais importante, as pessoas de qualquer lugar desse planeta que desejarem enviar seus formulários, basta enviar. Nós colocaremos no altar. E aqui no Soreixo eles ficam 1 ano recebendo orações diariamente. É uma grande responsabilidade ter um Soreixo aqui na Arte do Jorei. Não é só um local ali para se fazer de bonitinho, não. Tem pessoas que estão brincando com a espiritualidade e não sabem que o preço que vão pagar. É como se aqui fosse um mundo paralelo. Da mesma forma que espíritos de luz podem entrar, espírito das trevas também pode se manifestar. Então nós, na nossa missão como messiânico, como sacerdotes, temos realmente que ter muito respeito pelo outro lado. Não se brinca com isso. Então que os senhores façam seus formulários com profunda gratidão. Fazendo seu donativo, façam com profunda gratidão, com alegria. Não façam nada forçado, nada por obrigação. E meditem profundamente sobre os acontecimentos da sua vida atual, o que é reflexo das suas atitudes e postura e o que pode ser motivo, talvez, de um alerta dos nossos antepassados. Muito obrigado a todos, uma boa missão e uma ótima reflexão.